Olá, boa tarde. Todos bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos aqui à nossa conversa ao vivo desta quarta-feira, 28. Espero que estejam todas e todos bem. Embora a gente esteja enfrentando esse período turbulento, vai passar, a gente vai ficar bem, vai sair melhor dessa. E a gente está aqui hoje para ter uma conversa bem bacana. Estou só esperando a nossa convidada entrar. A gente vai falar sobre mulheres, né? Sobre respeito, sobre direitos, sobre pandemia também, sobre um trabalho bem interessante que vem sendo desenvolvido ao longo deste ano por algumas organizações. Então, só esperando aqui o pessoal entrar para a gente começar a conversar. Oi, boa tarde. Olá, tudo bom, Kátia? Que Tudo bom, bem? Como vai? que bom conversar com você nessa tarde. Como é que estão as coisas por aí? Estamos aqui em pleno isolamento social de novo, né? Porque os Ah, casos mas estão aumentaram demais a partir do mês enquanto de a gente setembro. não tiver vacina, a Exatamente, gente, é. a gente tem que se cuidar, né? Porque não tá fácil. Então, Exatamente. Kátia, antes de começar a te apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente está aqui hoje. Né? A gente tem sempre essa conversa de 15 em 15 dias, dia de quarta-feira, e hoje, assim, vai ser, para mim é uma conversa especial, é uma honra. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que você foi um dos presentes que a vida me deu em 2019. Te conhecer foi uma coisa maravilhosa. Trabalhar junto com você é bom demais, né? Não sei por que eu não te conhecia antes, mas tudo tem seu tempo, né? Eu acho que teve o tempo da gente se conhecer e trabalhar junto. Eu acho que a gente encontrou o tempo perfeito para isso, né? Então a gente está aqui hoje para falar de um trabalho super importante que está sendo desenvolvido ao longo desse ano de 2020, um ano super desafiador em vários sentidos, que é o monitoramento da violência contra a mulher na pandemia. E a gente batizou de Um Vírus e Duas Guerras, e é um projeto colaborativo que envolve 7 mídias independentes, a Amazônia Real, que fica lá em Manaus, o Projeto Colabora, que está no Rio de Janeiro, a Eco Nordeste aqui, né, de Fortaleza, do Ceará, Marco Zero, que está em Recife, Pernambuco, Portal Catarinas, que está em Santa Catarina, e a revista As Minas e a Ponte Jornalismo, que estão em São Paulo. Então, é um projeto feito a muitas mãos, né? E isso é importante ser dito, porque eu acredito muito, sempre acreditei muito na pluralidade de visões. Eu acho que um bom conteúdo jornalístico se faz de muitas visões, de muitas opiniões, né? E eu acho que uma das grandes riquezas desse trabalho está exatamente nessa pluralidade de visões. E aí, assim, antes de fazer qualquer pergunta, eu quero falar um pouquinho de você também, Kátia, né? A Kátia, que nos dá a honra de estar aqui conversando com a gente hoje, ela passou por diversos veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, no Rio de Janeiro, em Roraima, no Amazonas. Tem uma bagagem enorme jornalística, com muitos prêmios, e em 2013 foi uma das fundadoras da Amazônia Real, junto com a querida Elaíse Farias, que eu tive a honra também de conhecer em muitas pautas. A gente já trabalhou muito junto por aí e faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, a gente tem que destacar que é um trabalho socioambiental, mas também assim com a presença muito forte dessa questão de gênero, né? Que é uma luta que a Kátia também participa ativamente junto a organizações de direitos das mulheres. Então, assim, é um trabalho tão rico, é uma experiência tão interessante que vale muito, muito a pena a gente estar aqui hoje para ouvir e para compartilhar, né? Então,
Kátia, eu queria te perguntar, para a gente começar, sobre especificamente esse trabalho que a gente está fazendo, né? Como é que foi para você essa experiência? Não sei se você já tinha feito alguma coisa parecida antes ou não, mas como é que foi essa experiência de juntar, né, todas essas iniciativas jornalísticas para desenvolver esse trabalho em plena pandemia, né? Conta para a gente, para ti, como é que vem sendo essa experiência? Boa tarde a todas e todas. É uma felicidade estar aqui no Eco Nordeste, que é uma agência que eu admiro muito, a única agência independente lá do Nordeste, ali na região do Ceará, né, que nós temos em Pernambuco, Marco Zero, que também é outra mídia maravilhosa que está com a gente nesse monitoramento. A Amazônia Real, ela tem já uma tradição, né, de trabalhar os valores da equidade, diversidade, igualdade dentro das suas próprias equipes na redação, porque nós somos, a Amazônia foi criada por mulheres, né? Uma mulher negra, outra mulher indígena, então a gente já traz aí a nossa ancestralidade no nosso trabalho jornalístico, a gente se reconhece enquanto essas mulheres que trabalham, que estão na linha de frente, aqui na Amazônia, na região norte do Brasil, né? Uma região tão invisibilizada. A gente já trouxe esse argumento desde o primeiro momento que fundamos. Então, nas nossas equipes tem muitas mulheres, tem homens também, mas a gente sempre tenta manter um equilíbrio na redação para que essas mulheres que trabalham com a gente, elas tenham toda e qualquer decisão ali e no trabalho seja igual para todos, né? Até em salários, em pagamentos de bolsas, e ao campo, né? A gente inclusive coloca homens e mulheres indo nas viagens, aquelas inclusive mais perigosas, onde no passado alguns editores já disseram para a gente, não vá, que vai ser perigoso você ir nessa pauta. A gente aqui não, a gente coloca geralmente uma dupla, né? Um homem e uma mulher para ir em áreas realmente de conflito, porque a gente luta pela igualdade, né, de gênero. Na verdade, a gente luta por isso. Nós lutamos antes mesmo de fundar a Amazônia Real. Então, não seria possível a gente criar uma agência sem esses valores e sem a defesa desses direitos. Dentro da Amazônia Real, a gente acompanha a luta das mulheres, principalmente aquelas que trabalham no combate à violência. Nós cobrimos eventos relacionados ali, o 18 de março, por exemplo, que é o Dia Mundial de Luta das Mulheres, né, que se chamou Dia Internacional das Mulheres e acabou sendo deturpado pelo comércio como um dia para nós ganharmos flores e lingerie. Então, a gente trouxe essa questão para mostrar realmente que era um dia em que nós falávamos dos nossos direitos, mas também cobríamos, fazíamos cobrança dos nossos direitos. Então, começamos a fazer essas pautas aqui e entramos, nos deparando com a questão da violência contra as mulheres. E nesse ano, como não foi diferente de outros anos, os números vêm aumentando, mas a gente detectou que durante a pandemia, a partir de março, ocorreu ali uma aceleração também dos casos, né, de ameaças, ameaça psicológica, agressões mesmo, e o feminicídio, que é o mais grave, né, que é o crime mais terrível, né, que possa acontecer contra uma mulher, de ter um ex-companheiro ou um ex-marido ou o próprio marido matá-la, né, dentro de casa, pelo ódio, né, à mulher. Então, nós não poderíamos nos calar diante dessa situação. Então, naquele momento ali, de mais ou menos de final de março, se abriu a Paula Guimarães das Catarinas, que é um site que também tem uma temática muito forte de gênero, me procurou, nós já nos conhecíamos, já tínhamos ali feito algumas coisas juntas, principalmente na cobertura desses eventos que eu falei, porque elas cobrem não só as manifestações das mulheres, mas também estão constantemente acompanhando os casos de violência lá em Santa Catarina, que infelizmente acontece muito alto. Ela me procurou e me disse o que nós podemos fazer, Kátia, juntas. Eu falei, nós só podemos fazer o monitoramento da violência contra a mulher, isso é necessário e urgente. Só que nós duas não podemos fazer sozinhas. A gente precisa chamar outras iniciativas, que nem as nossas, ou que também trabalham a questão de gênero ou a questão de direitos humanos, para somar, né, nessa empreitada, porque seria um grande obstáculo levantar dados, né, nesse momento em que estava todo mundo preocupado com
o crescimento da pandemia no nosso país, e essa situação que a gente está até hoje, né, de conviver com essa situação do vírus nas ruas, e a contaminação e a quantidade de mortes que nós estamos vivenciando no nosso país, que é uma tragédia. Então, nós já tínhamos uma experiência de colaboração com o projeto Colabora do Rio de Janeiro, fizemos uma série de reportagens sobre direitos humanos, que foi premiada com Vladimir Herzog. Nós tínhamos ali uma parceria com a Adriana Bassotti, que é uma das fundadoras, junto com o Agostinho, também um dos fundadores do projeto. E, logicamente, no primeiro momento é que eu procurei eles, na mesma hora eles disseram, vamos nessa, aceitamos. E aí foi você, no Eco Nordeste, e também a Ponte Jornalismo com o Paulo Salvatore, que nos colocou a Tereza para ser uma das coordenadoras editoras desse projeto. E eu não posso esquecer nenhum nome, né? Que é justamente lá na Ponte Jornalismo, Maria Tereza Cruz, que é uma das coordenadoras. Lá no Eco Nordeste você, no Colabora, a Fernanda Baldiotti, nas Minas hoje, a Helena Bertol, e no Marco Zero, a Carol Monteiro. Temos também ali na Ponte Jornalismo, a Maria Elisa Montaner, que é a nossa analista de dados. Então, essas organizações se juntaram, cada um cobrindo os seus custos, que é o mais interessante nessa colaboração, porque nós somos mídias que muitas vivem realmente, conseguem produzir esses conteúdos a partir de doações de leitores, doações de organizações que apoiam a mídia independente como a nossa, e outros também que trabalham já com assinaturas, né? Mas a maioria realmente tem ali um modelo de negócio muito voltado à democratização da informação, ou seja, conteúdos que são liberados para os leitores, e por isso nós buscamos doações para a gente manter essa democratização da informação. Quando nós juntamos essas mídias, ninguém ali se preocupou no primeiro momento se ia depender de recursos ou não. Todos disseram sim, vamos fazer. E algumas mídias que estavam mais confortáveis ali naquele momento de abril e maio, junho, né, de fazer o primeiro levantamento do primeiro quadrimestre, algumas apoiaram outras mídias e algumas fizeram ali assumiram alguns custos, né, como análise de dados, infográficos, que fizemos o primeiro monitoramento com 5 mídias. E nesse monitoramento nós revelamos que o índice de mortes de mulheres, né, por feminicídio era muito alto. Então foi um choque realmente quando nós publicamos o primeiro monitoramento. Só que foi um trabalho foi uma tarefa assim árdua, porque, por exemplo, a Amazônia ficou com 2 regiões. O norte, que são 7 estados, e a região centro-oeste, que são mais 3 estados, ainda do Distrito Federal, né? Então, assim, foi uma carga de trabalho muito grande. Vocês, no Eco Nordeste, ficaram com o Nordeste inteiro. Depois você pode falar disso, que foi uma saga, realmente, você levantar dados de tantos estados. Nós conseguimos levantar 20 estados, né? As secretarias de segurança pública, que eu reconheço que elas foram realmente muito importantes nesse processo, liberaram ali todos os dados para a gente, não foi fácil conseguir. 7, né, ficaram de fora porque não passaram esses dados. E no segundo monitoramento nós convidamos o Marco Zero e a Asmina para participar desse monitoramento. Então eles entraram, a Marco Zero cobrindo uma parte do Nordeste com o Eco Nordeste e as Minas cuidando só da parte centro-oeste do país. Então a gente dividiu as 5 regiões entre essas 7 mídias, conseguimos fazer um trabalho já mais pontuado ali, avançando mais na questão dos levantamentos especificamente da pandemia. Mostramos também a quantidade de mulheres que morreram nesse período. São 497 mulheres que perderam suas vidas desde a pandemia do coronavírus, ou seja, desde o mês de março. Isso dá uma média de 3 mortes por dia em 6 meses de pandemia. Ou, cada 9 horas, uma mulher morta nesse país de nossa vida, que é inadmissível. Isso realmente retrata uma falta de políticas públicas nessa questão específica da violência contra a mulher. E nós acreditamos que esse monitoramento, o objetivo dele é isso mesmo, fortalecer e fazer com que as organizações, os políticos avaliem essa situação e possam criar políticas públicas em cima desse monitoramento. Nós já avaliamos, por exemplo,
e alguns estados já começaram a mostrar os seus dados online. No primeiro monitoramento, isso não, a gente recebia praticamente fisicamente através de e-mails, né? Hoje a gente já consegue visualizar. Outros estados não, a gente só consegue os dados através da lei de acesso à informação. Precisam interpelados pela lei, como aconteceu no Amapá, porque não nos deram os dados em tempo hábil. E a lei nos garante, mas temos aí 2 meses para aguardar esses dados. Então, é um trabalho que exige muito de nós. Era exatamente uma coisa que eu ia te perguntar. O que foi mais difícil? A gente sabe que normalmente uma pauta sobre violência, sobre esse tipo de violência que às vezes que muitas vezes, na maioria dos casos, é praticada entre 4 paredes, não é uma pauta difícil, não é uma pauta fácil de se fazer, né? Muitas vezes é difícil você encontrar um personagem que possa falar, ou que tenha coragem de falar o que sofreu e tudo. Eu queria perguntar assim, o que foi mais difícil? O mais difícil foi contar as histórias, encontrar essas histórias, ou ter acesso às informações? Quais foram os processos mais complicados durante essas 2 fases do monitoramento? A gente sabe que é uma diversidade de situações, né? São vários estados, várias regiões, várias situações diferentes, mas de uma forma geral, você poderia dizer assim, o que foi mais, o que surpreendeu, o que foi mais difícil desse processo? Na verdade, é um grande desafio, né? Tanto a parte de dados quanto ouvir essas mulheres, né, nesta situação. Aqui, por exemplo, no Amazonas, eu acompanhei tanto no primeiro quanto no segundo monitoramento a sessão de uma psicóloga. No primeiro momento, ela dizia que não conseguiria sair de casa e a violência estava aumentando muito, elas estavam sofrendo de violência psicológica, já estava indo para agressão de fato, e isso acontecia numa situação ali numa casa em que os 2 filhos presenciavam a todo momento a agressão do homem quando chega em casa, do trabalho. Enfim, ele vai fazer cobranças e o casamento já não estava indo muito bem, a situação estava assim antes da pandemia, e com a pandemia acelerou, a situação começou a ficar muito mais grave, ao ponto dela não estar mais aguentando trabalhar. E ela estava justamente trabalhando dentro de casa, no home office, como psicóloga, ouvindo vários casos também de mulheres sofrendo pela agressão, pacientes com problema de depressão. Então, ela tinha que estar com a cabeça boa para trabalhar, tranquila, né, num ambiente saudável, e o ambiente dentro de casa é altamente tóxico. Então, ela já não estava mais conseguindo, e no primeiro monitoramento ela dizia, eu não vou conseguir sair de casa, ele vai ficar mais agressivo se eu for tocar nesse assunto, eu não consigo acionar os meios, né, as organizações, ou ir na delegacia, ou ligar para o Disque 180 ou 190. Ela disse que não podia fazer nada, que tudo ela era observada. Naquele momento que ela estava em casa com ele observava ela o tempo todo, inclusive no celular. E só deixava ela ficar tranquila no momento que ela estava fazendo os atendimentos, né, do consultório de psicologia em casa. Quando foi no segundo monitoramento, né, que nós fomos abordar de novo o assunto, veio uma surpresa que ela conseguiu entrar numa rede de apoio de psicólogas e que deram apoio para ela, então ela conseguiu sair de casa, teve que ali fazer uma história com a família, com o pai, com a mãe, morando em outro estado, eles conseguiram ali dizer que precisavam do apoio dela lá, porque eles são idosos, então eles estavam muito tempo sozinhos dentro de casa, estavam entrando em depressão, precisavam da presença dela e das crianças lá. Então foi assim que ela conseguiu viajar, e quando ela chegou no outro estado, ela já foi na delegacia, formulou a denúncia, fez uma medida protetiva, né, que isso é muito importante, e aí ela conseguiu realmente se livrar dessa situação. Hoje já está indo com um processo de divórcio, né? Ela está em uma outra fase, né? Ela realmente conseguiu, mas muitas mulheres não conseguem esse apoio, não conseguem ter esse discernimento no momento, porque o que foi que ela disse que me marcou muito, que é uma decisão única da mulher. Por mais que ela tenha o apoio da delegacia, o apoio das psicólogas, o apoio das organizações de defesa das mulheres, que muitas elas fazem uma verdadeira força-tarefa para tirar mulheres de dentro de casa,
para se livrar ali da morte mesmo, né? Temos aqui um grupo em Manaus, por exemplo, que é o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus. Eles têm grupos de mulheres que fazem força-tarefa para resgatar mulheres da violência dentro de casa. E também são ameaçadas. Porque às vezes esse marido é um policial, esse marido é uma pessoa ligada ao judiciário, então tem muito poder na cidade, né? Tem muita influência também. Até nos julgamentos a gente avalia essa influência acontecendo. E já que você tocou nesse assunto, e a rede de atendimento a essas mulheres? Como é que ela está funcionando no Brasil, até onde a gente conseguiu apurar? O que você poderia dizer sobre o acolhimento a essas mulheres? Porque assim, a gente sabe que é difícil romper com o ciclo de violência, às vezes a mulher, num primeiro momento ou num segundo momento, nem consegue perceber que está sofrendo aquela violência, né? Acha que aquilo é normal, que é um processo que vai passar, que é uma fase, enfim, dá uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. A gente sabe que esse é um processo difícil, mas assim, e o respaldo, né, para essa mulher que se sente violentada, agredida, muitas vezes não é uma agressão física, é uma agressão psicológica, que às vezes causa até danos permanentes a essas mulheres. Onde é que elas encontram e como é que elas encontram apoio para sair disso? Se, por exemplo, às vezes ela não tem uma família, como o caso dessa psicóloga, a quem recorrer, né? A quem recorrer? Isso está funcionando bem? Antes de eu responder essa pergunta, só queria responder aquela pergunta que você falou da questão do outro desafio, que é das secretarias públicas não informar esses dados, né? Esse é um grande desafio que nós temos, né? Temos problemas, temos verdadeiros embates com essas secretarias, quando a gente pede ali a lei de acesso à informação para ter o dado, né, de quantas mulheres morreram por mês, que a gente vai bem detalhadamente. Inclusive, nesse segundo monitoramento, nós pedimos informações sobre a questão da raça, etnia, orientação sexual, escolaridade das mulheres que foram assassinadas por feminicídio. Nós não conseguimos, na maioria dos estados, não podemos, inclusive, mostrar a cara dessa mulher. E não adianta dizer que 40% das mulheres que morrem são negras, sim, mas quem era essa mulher negra que morreu, certo? Qual era a escolaridade dela? Qual era o trabalho dela? Isso é preciso ser feito uma modificação nos boletins de ocorrência, isso talvez seja uma grande política pública a acontecer nesse país, para que dentro desse boletim já tragam essas informações, porque não é possível, né, que nós estamos em 2020, essa mulher que é atendida dentro da delegacia, e quando ela vai revelar o caso de violência, ela vai denunciar o marido na delegacia, ela é recebida primeiramente por um homem, é um homem que vai fazer lá o primeiro atendimento. Ela se sente altamente constrangida. Então, a rede começa com as falhas a partir do primeiro atendimento. Às vezes, às vezes a delegacia tem, a maioria delas é administrada por delegadas, tem psicólogas, tem promotores, mas é preciso que o primeiro atendimento seja também um atendimento acolhedor, para que ela consiga se abrir e preencher esse boletim com essas informações que são muito importantes para a gente mostrar realmente o retrato dessa mulher que é agredida todos os dias, a cada minuto, e é morta também nesse país por feminicídio. Sem contar que esse dado, só completando o que você falou, que por falta dessas informações, muitas vezes, em alguns casos, em alguns estados, os números de feminicídios ainda estão, embora altos, aquém da realidade. Né? Muitos aparecem como homicídios de mulheres, né? Por conta dessa falta de informações mais detalhadas, né? Não é isso? Sim, é preciso abrir mecanismos, inclusive, de melhorar essa investigação. Alguns estados já estão criando núcleos só para investigar casos de feminicídio. Eu já acompanhei, por exemplo, julgamento, né, que o processo foi todo relatado como um caso de feminicídio. No momento do julgamento, o juiz entendeu que não era feminicídio. Né? A mulher tinha sofrido um homicídio e mudou completamente, né, a decisão judicial. Inclusive, ele saiu dali direto para casa, livre, certo? Então, a impunidade é muito grande no nosso país. Infelizmente, isso retrata também a nossa sociedade patriarcal, essa questão específica do machismo muito forte no nosso país.
onde o lugar de fala da mulher ainda é muito oprimido. Então, é a reação que nós como mulheres, também temos que ter. Eu acho que esse trabalho ele vem fortalecer essa rede de uma série de organizações que estão apoiando em todo o Brasil essa causa, né? Assim como no Amazonas nós temos uma rede de mulheres que vão ali, fazem uma força-tarefa, no Rio de Janeiro tem, no Espírito Santo tem, ali na região de Minas Gerais também tem, e é muito forte. Aí nós temos na região Centro-Sul, nós temos na região sul do país, aí também no Nordeste também tem muitas redes de mulheres que fazem resgate, que apoiam, debatem, discutem, vão para as ruas protestar, vão para frente dos tribunais protestar. Mas é preciso fazer políticas públicas. Sem as políticas públicas, sem realmente uma política que vá continuar, que não acabe naquele governo, que seja ali uma política que, para o futuro dessas mulheres, nós não vamos avançar muito. Então, é preciso que as mulheres também ocupem seus espaços na política. Elas assumam o poder institucional para justamente responder por essas causas. Sim, aí você ia falar agora sobre a rede, né? A rede de atendimento a essas mulheres. Como é que ela está hoje? Então, nós temos as delegacias das mulheres, que é o primeiro momento ali da denúncia, certo? Tem uma falha muito grande que eu percebo, que no momento, nós estamos falando de mulheres de várias classes sociais. Né? Uma mulher que chega agredida na delegacia, se ela chegar sozinha, ela vai passar por aquele trâmite de responder o boletim de ocorrência ali, muito superficial, não tem tantas informações. Ela vai, às vezes, sem apoio, ou alguns estados dão o apoio de levar essa mulher até o IML para fazer os exames no IML, certo? Mas em alguns estados não tem essa rede ainda. Então, essa mulher, às vezes, chega na delegacia sem um dinheiro. Como é que ela vai para o IML? Ela nem vai. Dali, ela volta para casa e volta de novo para a mesma situação de agressão. Então, é preciso melhorar essa rede, certo? Do atendimento da mulher que é agredida dentro da sua cidade, né? Ali de levar ela para o IML e acompanhar, e ter um acompanhamento psicológico. Algumas delegacias têm as suas bases de mulheres, seu núcleo de psicologia lá para atender essas mulheres, outras não têm. Então, precisa avançar muito isso. Nós temos, esse ano, alguns estados conseguiram mudar as medidas protetivas, conseguiram colocar elas online para as mulheres acessarem essas medidas e através dos tribunais, né? Mas em outros estados essas medidas não foram feitas. Isso foi uma deficiência muito grande. Os DISCs, né, tanto o 180 e o 190, estão funcionando bem. Há vários casos envolvendo justamente a partir da denúncia desse sistema de telefonia. Também pelo WhatsApp houve melhoria em alguns estados, outros não. Então, na verdade, é uma política que tem que ser feita nacionalmente. Isso aí é uma coisa que é necessário, né? Não adianta um estado fazer e o outro não fazer. É preciso que essa rede toda ela se unifique para melhorar o atendimento dessa mulher. Porque não adianta ver as organizações fazerem as suas frentes, as suas forças-tarefas, mas aí quando vai para o sistema governamental, delegacias, Ministério Público, Justiça, esse caso que era feminicídio, né, não se tornar um caso de homicídio no final e esse acusado, né, esse homem que cometeu esse crime abominável, ser libertado e ficar na impunidade. Então, precisa fortalecer essa rede. Em relação aos números apurados, Kátia, houve realmente uma diferença em relação aos números de 2019 e 2020, falando desse período da pandemia? Na pandemia, houve um aumento, né, de maio a agosto, em relação a isso. Nós tivemos aqui, entre maio e agosto, 304 casos de feminicídio, né? Desculpa. No primeiro quadrimestre, houve um aumento, certo? E no segundo quadrimestre, já houve uma diminuição dos casos, né? Foi 11% a mais do que no mesmo período de 2019. Mas esse número, nós avaliamos que existe uma subnotificação muito grande, justamente porque os estados não estão informando ainda, e também que muitas mulheres não estão denunciando. Não estão denunciando porque não estão conseguindo sair de casa, porque tem medo do vírus. Ninguém quer pegar o vírus da Covid e ir para o hospital, então elas ficam dentro de casa. Quando não tem esse sistema que eu falei, acabei de falar, que é o sistema
da medida protetiva ou do acesso à internet. Porque nós estamos falando de mulheres que não têm nem celular, mulheres que também não têm acesso à internet. Não tem internet dentro de casa. Então, como é que ela vai sair de casa para a delegacia? E ela pode pegar o vírus. No caso de muitas cidades no Brasil, a Covid já está aumentando. Então, existem muitas falhas nesse sistema. Vou falar um pouquinho aqui da cobertura da Econordeste. A gente fugiu um pouquinho dos números nessa etapa. A gente estava com certa dificuldade de acesso aos números. Alguns estados não forneceram todos os dados, e aí fica difícil, sem ter todos os dados, você fazer um comparativo. E a gente optou por fazer matérias mais temáticas, né? A gente abordou também a questão da violência contra a mulher que vai morar no exterior, no caso lá da Europa, que enfrenta essa situação de estar num país estrangeiro, de não ter a família perto, de muitas vezes depender, isso daí eu vou falar, não é só no estrangeiro, mas aqui no país também, de depender financeiramente do companheiro. Isso é um aspecto muito forte também, que é essa violência do ponto de vista da dependência mesmo, né, que muitas mulheres até trabalham e, ao se casarem, deixam de trabalhar para cuidar da família e da casa e acabam entrando nesse ciclo de dependência, e que isso é um tipo de dependência diferente, né? Aliás, de violência contra a mulher diferenciado, que é essa dessa total dependência do homem, né? Então, assim, a gente abordou alguns aspectos como esses, também de dificuldade de acesso à rede protetiva, de muitas vezes enfrentar um duplo preconceito por ser mulher, por ser migrante, no caso dessa matéria que a Adriana Pimentel fez das mulheres no exterior. E aí eu queria que você comentasse também um pouquinho esse aspecto, né, da mulher que muitas vezes persegue esse sonho do príncipe encantado, de uma vida perfeita, e que encontra um pesadelo no lugar do sonho. Queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto. Não sei se você já acompanhava casos como esses antes, já tinha alguma familiaridade com esse tipo de situação, Kátia? Olha, essa questão da violência contra a mulher no ambiente doméstico, na verdade, isso, eu posso dizer que a história da humanidade tem isso em vários aspectos, né? Se você for analisar a questão do lugar da mulher, a mulher sempre esteve cuidando dos filhos, do marido, da casa, né? Na cozinha, não se passava da cozinha, certo? Reuniões de homens, as mulheres não frequentavam, elas não podiam participar. Nós fomos votar no nosso país na década de 30, porque várias mulheres feministas lutaram por isso, por esse direito ao voto. Hoje as mulheres feministas são atacadas, né, por várias pessoas públicas desse país, mas na verdade foram elas que lutaram pela creche, foram elas que lutaram para a mulher trabalhar, certo? No mundo inteiro foi assim, certo? Então, assim, essa questão da violência, ela sempre existiu. Só que agora as mulheres, principalmente, eu acredito que nos últimos 15 anos, fortaleceu muito grandes movimentos. Não só no mundo, mas na América Latina, foi muito grande. Nos Estados Unidos, na Europa também, está muito grande o movimento feminista. Das mulheres buscando por várias causas, não só a questão da violência, mas também do aborto também. Isso é uma causa muito importante para as mulheres no mundo inteiro. Então, e apesar de alguns países ainda não aceitarem, ainda não admitirem essa questão nem de gênero no mundo, mas a maior parte dos países em que conseguem fazer leis para que as mulheres tenham seus direitos preservados, elas buscam isso, inclusive, nos protestos. Então, só que quando você vai para os núcleos menores, né, até essas mulheres que são da luta, que estão na rua, elas também sofrem violência dentro de casa. É incrível isso. Então, ninguém, nenhuma mulher
é livre disso, né? Porque ela vai para a rua, não há respeito na rua. Eu já tive vários relatos de meninas que vão para o trabalho, que vão para a faculdade, estão no ponto do ônibus, e todo carro que passa faz o motorista faz um assédio, né? Diz uma palavra desrespeitosa, certo? Fala de tudo, né? Então, assim, você anda sozinha na rua, você é constantemente assediada, entendeu? Se você Que está mulher nunca passou por isso, né? Se você está na praça sozinha, eu acho que nós trouxemos, inclusive, nesse segundo monitoramento das ilustrações, é muito importante falar disso, que a série também ela traz ilustrações feitas por mulheres, né, artistas plásticas, que fazem ilustrações sobre essa violência. Nesse segundo quadrimestre, nós tivemos aqui em Manaus a Débora Herê, que trouxe imagens, inclusive, de mulheres negras andando na rua, sozinha, com medo, né? Isso você olha para a ilustração, você se vê. Porque uma mulher andando hoje, às 8 horas, 10 horas da noite, sozinha numa rua de uma grande cidade, é um risco para ela estar sofrendo. Ela pode ser estuprada. O estupro é um grande problema no nosso país. Certo? Aí você olha também ali para a questão das mulheres trans. Nós trouxemos também um ensaio fotográfico com a mulher trans, mostrando também que ela é muito vítima dessa violência na rua, certo? Então, assim, nós não estamos em paz em nenhum momento, em nenhum lugar assim, desse Brasil, infelizmente. Quando a gente o monitoramento mostrou aqui, a cada 9 horas uma mulher assassinada, diminuiu, aliás, houve uma queda aí, mas outros levantamentos trazem um número total do país que é muito maior, né? Sem usar os dados da pandemia, já incluindo tudo, de janeiro a agosto. Então, na verdade, nós estamos em risco constantemente. Não há respeito do homem com relação à mulher em nenhuma idade. Porque o estupro acontece na idade da infância, que é o mais grave ainda. A Érica Lima, ela comenta aqui, né, na nossa live, não temos paz, o tempo todo estamos sujeitas a sofrer assédio. Vou até dizer, pessoal, se quiser fazer perguntas, pode fazer aqui, viu? A gente está com as perguntas abertas. Né? Kátia, em relação a essa questão você estava falando do assédio, eu queria te perguntar sobre essa questão do machismo. Foi uma outra coisa que a gente abordou nas nossas matérias, sobre o machismo estrutural. Muitas vezes, nem nós, mulheres, não nos damos conta de que temos atitudes machistas e que nós criamos os filhos homens também. Né? Nós somos responsáveis pelos homens machistas que estão por aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vive realmente numa sociedade machista, que sempre foi assim, né? E muitas vezes esse machismo é reproduzido de geração em geração, sem que se perceba. E isso fortalece muito esse tipo de atitude, né? De preconceito, de salários menores, de falta de igualdade nas relações de trabalho. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também. É por isso que é tão importante a educação, inclusive se falar de gênero dentro das escolas. A gente precisa falar disso não só na família, como na escola. Educar o seu filho para que ele seja um homem que respeite uma mulher, desde a fase da infância, porque a gente vê as brigas entre crianças, meninos e meninos, isso é muito forte. Essa semana, inclusive, a minha diarista esteve aqui em casa e ela me contou que em algum desses brinquedos brinquedos de violência, né, nos celulares, que as crianças ficam ali jogando aqueles joguinhos, né? Tem grupos que entram meninas e meninos e eles vão se falando e o tempo todo são agressões mútuas entre as meninas e os meninos o tempo todo, uma falta de respeito muito grande. Então, ela falou para mim, eu tento educar o meu filho para que ele respeite as meninas. Então é isso.
A gente precisa educar nossos filhos para que eles respeitem nós mulheres também, né? Não vai ser com grito, não vai ser batendo, não vai ser chamando atenção ou dizendo palavrão, como muitos pais fazem. É com educação. E essa educação ela se estende da família para a escola, para o ambiente escolar. Aqui também não haja essa violência nas escolas, porque há muita entre as meninas e os meninos, inclusive dos meninos para as professoras sendo agredidas, xingadas, né? O tempo todo. Isso é muito sério no nosso país. Então, se um país que não tiver um investimento sério na educação, a gente não vai ter uma trégua em relação à situação das mulheres também, da violência contra as mulheres. É preciso começar desde a base. E essa base a gente sabe que Paulo Freire e Thaís nos ensinou muita coisa em relação a isso. Então é preciso que as escolas também façam sua parte. E elas precisam ter mecanismos, elas precisam ter estrutura, elas precisam ter investimento para que os professores consigam também, com estruturas, né, mudar esse cenário. Então, família e escola. Isso não pode ficar separado, de maneira nenhuma. E políticas públicas para a gente fortalecer essa rede desde a infância. Porque não é concebível que um país veja que meninas são estupradas com 9, 10 anos ou até na infância e fique calado sem fazer uma política pública para combater isso. Pois é, a nossa pegada comenta aqui, né, que perpetuar isso na educação doméstica é perigoso demais. Realmente eu acho que a gente precisa trabalhar as gerações atuais e as gerações que estão nascendo, crescendo, para a gente ter mais respeito, né? É a palavra aqui também que a nossa pegada coloca. Precisamos educar para que respeitem as diferenças e sejam colaborativos também. Não existe tarefa de menina e de menino, assim como cores e brincadeiras, né? Então é exatamente isso, respeito é a palavra-chave para tudo, né? Eu acho que, na realidade, eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é a falta de respeito pela condição do outro, pela posição do outro, pelo fato do outro ser o que é. Eu acho que ninguém, aliás, eu tenho certeza, ninguém tem o direito de julgar ninguém por ser quem é. Isso é uma coisa, assim, inadmissível, né? Inclusive, a gente evoluiu tanto, né? A gente passou tantos anos, a gente estudou tanto, para ainda ter que estar falando nisso nos dias de hoje, né, Kátia? Assim, é absurdo, é como se fosse uma coisa que a gente já tivesse que ter superado há séculos. A gente era para estar dando um passo mais além e não está voltando, né? São coisas do tempo das senzalas, né? Essa coisa dessa relação patriarcal, essa coisa do homem achar que tem a posse da mulher, isso é uma coisa muito forte, né? Então, assim, essa história do ciúme doentio, se ela não está comigo, não pode ficar com ninguém. O que é isso, gente? Ninguém é de ninguém, né? Eu acho até que é bom que a gente converse um pouco sobre isso. O que é o amor e o que é essa doença chamada ciúme, Kátia? O que é isso, né? Por que as pessoas agem assim? Inclusive, tem uma discussão que eu acho que seria interessante você falar também, que é sobre, antigamente não se chamava feminicídio, se chamava crime passional, né? Isso é uma diferença de visão, né? É um passo que se está dando da forma como a gente enxerga isso. Fala pra gente um pouco sobre isso também. Na investigação, geralmente, há esse argumento, inclusive, da defesa dos acusados, né? Sempre há esse argumento de que foi um crime passional, por ciúmes, ou que ela traiu ele, né? Enfim, que ela já estava com outro. Geralmente, quando rompe esse relacionamento de agressões, e que a mulher se livra dessa agressão, que vai viver uma outra vida, enfim, nesse decorrer desse momento de separação, tem o crime, ocorre o crime, né? Teve um crime aqui que foi inclusive uma agente policial, né? Ela se separou, mas num determinado momento ela foi visitar a casa dele, ela estava armada, ela estava com o filho, e ele a dominou no apartamento e acabou atirando
E no primeiro momento ele disse que foi passional porque ela o ameaçou com a arma, ela tentou matá-lo e ele conseguiu tirar a arma dela. Na verdade, a perícia toda mostrou que o tiro foi a queima-roupa, na verdade. Ela, inclusive, estava no chão quando ele atirou contra a cabeça dela. Então, foi um crime brutal. Ela não teve como fugir da situação e foi todo na presença do filho. Esse crime foi tipificado como feminicídio, certo? Mas, por causa dos recursos, né, ele continua em liberdade. Houve na verdade, ele é uma pessoa que tem recursos, conseguiu contratar, inclusive, advogados de outros estados, formou uma banca muito forte. As mulheres do fórum acompanharam esse julgamento até o fim. Foi muito difícil, não é fácil acompanhar um julgamento desses, acompanhar, ver a família, aquele sofrimento todo, e você vê ali no plenário, né, do tribunal, a pessoa dizendo que atirou pelo fato de que estava sendo ameaçado, né, que ela estava ameaçando o tempo todo, e desqualificando a vítima. Nesse processo todo, há uma desqualificação das vítimas o tempo todo, tentando mostrar que a mulher é que era responsável por toda aquela situação de agressão. Isso também é uma questão conflitante, difícil, né? E no final houve o julgamento e ele foi condenado. Isso aconteceu, inclusive, antes da pandemia. Foi o último julgamento no Tribunal de Justiça do Amazonas. A pauta, inclusive, haveria vários julgamentos esse ano, mas foi toda prejudicada devido à questão do vírus, né? Está muito acelerado na cidade. E não tivemos ainda um outro julgamento de feminicídio esse ano. Infelizmente. Nosso tempo está quase acabando. Eu queria aproveitar aqui esses 10 minutos finais para a gente falar um pouquinho sobre a continuidade desse trabalho, né? Que esse trabalho continua até o fim do ano. Eu queria que você falasse sobre as perspectivas e um balanço mesmo, né, de tudo isso. Então, o monitoramento agora nós vamos fazer de setembro a dezembro, né? São 4 meses que nós vamos levantar. Já pedimos desde imediato que as secretarias liberem esses dados que são muito importantes para a gente continuar o nosso monitoramento um vírus e 2 guerras. Esse nome, inclusive, ele apareceu numa reportagem da Roberta Brandão, que é a nossa repórter da Amazônia Real, em Belém. Ela trouxe esse termo na matéria dela, e aí todo mundo gostou e acabou virando o nome da série. A Roberta sempre traz personagens, né? Todos entram lá no site da Amazônia Real. Essas matérias estão espalhadas pelas 7 mídias, né? Então lá ela traz vários relatos, inclusive um relato pessoal de violência também doméstica. É importante que esse monitoramento ele traz essas histórias dessas mulheres. Então a gente avalia que isso é possível, quando acabar esse trabalho, a gente fazer até um livro, né, contando esses depoimentos dessas mulheres que sofreram essa violência durante a pandemia. Então tem muitos relatos, muitas histórias, inclusive de mulheres que nós não tivemos a possibilidade de identificar pelo nome, porque elas sofrem ainda essa violência, estão morando com essas pessoas que provocam essa violência com elas, que não conseguiram fugir ainda disso. Então, muitas mulheres são preservadas, estão com sua identidade preservada. E o próximo monitoramento ele vai finalizar em janeiro. Nós acreditamos que no final de janeiro, no mais tardar fevereiro, a gente publica o último quadrimestre com o apoio e a colaboração de Econordeste, Amazônia Real, as Catarinas, Colabora, Marco Zero, As Minas e Pontos Jornalismo. Maravilha, Kátia. Olha, preciso de novo dizer que é uma honra trabalhar com você, é um prazer muito grande. Dizer aqui para quem está escutando a gente que tudo que a gente tem feito, a gente se reúne, a gente conversa, a gente decide coletivamente, que tem sido um processo muito rico, de muito aprendizado. Eu, pessoalmente, como sempre cobri mais a área ambiental, embora eu fui repórter de cidade durante 14 anos e cobri
casas de acolhimento de mulheres vítimas da violência, mas nunca cheguei a fazer uma reportagem sobre esse tema, nunca cheguei a fazer nada mais aprofundado, né, nessa área. Então, assim, tem sido muito rico o aprendizado, né, e como eu disse, né, o trabalho coletivo, ele é muito mais rico que o trabalho individual. Então, essas várias cabeças pensando, essas várias fontes, nos fornecendo informações e dados, tem sido, assim, uma coisa valiosa. E dizer aqui que todas essas matérias estão publicadas, né, nos sites dessas mídias, elas podem ser, aliás, podem e devem ser replicadas, né, porque o objetivo da gente é que, realmente, como a Kátia falou, essa mensagem e esse fortalecimento dessa luta seja ampliado aqui no Brasil, inclusive no exterior, que já que a gente tratou dessa questão das brasileiras que são agredidas fora do país, e que a gente continue, né, nessa luta, né, para ter uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, menos preconceituosa, menos julgadora, que a gente possa olhar as pessoas com respeito, né, tratar as pessoas com respeito e pensar e ter mais empatia, né, inclusive no caso assim que a gente coloca, né, de meter a colher, sim, né. Se a gente vê que uma vizinha da gente, já aconteceu, inclusive agora durante a pandemia, eu tive um dia que eu ouvi gritos aqui da pessoa que mora na casa ao lado do meu condomínio, que eu cheguei a ligar para o 190, quando eu estava na linha, uma viatura encostou aqui do lado. Eu acho que a gente tem sim que pedir ajuda, né? A gente tem que estar atento, tem que estar ouvindo, tem que ter escuta também, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem como dizer com todas as letras o que está passando, mas pode passar uma mensagem que pode ajudar, né, nesse processo. Então, porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada da situação, às vezes a gente desconhece, às vezes a gente até sem querer faz vista grossa porque está acontecendo, porque não é da nossa conta, mas é sim, né? Se essa vizinha da gente, se essa parente da gente, se essa conhecida nossa vier a ser assassinada, eu acho que a gente vai levar um peso na consciência para frente, porque isso é um caso sério que vem, como a Kátia disse, né, desde os primórdios da humanidade. Eu acho que a gente já era para estar evoluído o suficiente para não ter que estar falando desse assunto aqui hoje, né, Kátia? E te agradecer mais uma vez, não só pela oportunidade, mas por estar aqui com a gente e continuar essa luta, esse trabalho lindo que você faz, né, que eu sou sua fã de carteirinha. E estamos juntas, né? Estamos juntas nessa luta, e agradecer também aqui a parceria das outras mídias, né? Que não é só Econordeste, não é só Amazônia Real. A gente tem as Minas, tem o Marco Zero, a Ponte Jornalismo colabora. Esqueci de alguém, gente? As Catarinas, está todo mundo junto nessa. E dizer que essa conversa, quem perdeu aqui ao vivo, né, vai ficar no IGTV da Econordeste, a gente vai subir também para o nosso canal do YouTube, e que a gente tenha outras conversas e a gente tenha outras possibilidades de diálogo. Acho que a gente espera você aqui também, Kátia, para falar de coisas boas. Esperamos que tenhamos coisas boas também para falar em algum momento de alguma coisa, que hoje em dia, tanto de violência contra a mulher, quanto de violências contra o meio ambiente, contra os indígenas, a gente não tem muita coisa boa, né, para relatar, mas eu espero que a gente um dia possa estar aqui para conversar de coisas boas também, né, porque tem sido pesado, mas a gente tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. Gente, eu quero agradecer a todas e a todos que estiveram aqui com a gente, que ouviram essa conversa. Nem todo mundo fez pergunta, algumas pessoas comentaram aqui, mas a gente está aqui junto para o que deve é. Um grande abraço, Kátia, aqui à distância, para as meninas que também participaram com a gente. Tudo de bom para todas nós, né? Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Beijão. Tchau.